nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aquele de quem a mulher concebe é logicamente o pai da criança. Então, se Maria concebeu do Espírito Santo, conforme São Mateus, capítulo 1, verso 18, está claro que o pai de Jesus é o Espírito Santo. Agora, por que não gostar desta verdade? Jesus disse para homens que tinham religião muito mais santa do que o cristianismo de hoje. Religião herdada no Monte Sinai. Ele disse: vós tendes por pai o diabo. E exatamente por causa da mentira. São João 8, verso 44. Então, devemos encarar a verdade como ela é. Mas que espírito é esse que gerou a Jesus no ventre de Maria? É Deus. Isso não se discute. Em São João, capítulo 4, verso 24, Jesus disse: porque Deus é Espírito. O Espírito Santo veio no Pentecostes e se repartiu em cada um para que pudesse cumprir o que disse Jesus: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa operação só pode ser feita em Espírito. São João, capítulo 14, verso 20. Agora você deve isolar-se de quaisquer pensamentos de homens e ficar a sós com Deus e a Escritura e começar a encará-la como ela é, começando por aí. São Mateus capítulo 1, verso 18. Para depois você chegar em São Mateus capítulo 28, verso 19, sabendo quem é o Pai. Porque Jesus disse: batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo é o Pai. Então são 3 atributos. O profeta de Deus estava com mais ou menos 500 pessoas lá no rio Ohio. Ele disse que o povo estava cantando um hino muito bonito, que diz o seguinte: estava nas praias turbulentas do Jordão e lancei o olhar de desejo para a terra feliz de Canaã, onde então minhas possessões estão. Quando alcançarei aquela saudável praia e serei para sempre abençoado? Quando alcançarei e estarei em meu Pai e para sempre descansarei? Eles estavam cantando isto, e enquanto isto o irmão Brana conta que ele ia levando um rapazinho para dentro do rio, para batizá-lo ali no nome do Senhor Jesus Cristo. E quando o irmão Brana orou: Pai Celestial, enquanto trago a ti este jovem sob sua confissão, ora, era somente um rapazinho, e o profeta guardava essa foto. Quando ele começou a realizar o batismo nas águas, sob a confissão daquele rapaz, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ele orou a Deus: Senhor, encha este rapaz com o Espírito Santo. E naquele instante, algo veio de um redemoinho, aquele redemoinho que sempre lhe acompanhou. Veio descendo dos céus como a brilhante estrela da manhã. E lá estava aquela luz que você vê
nesta foto que temos, não para adoração, mas para testemunho. Lá estava aquela luz. E daquela luz saiu uma voz. Como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E isso foi ao redor do mundo todo, naquela época, lá no Canadá e por todos os lados. Aquela luz mística apareceu sobre um ministro batista local enquanto ele estava batizando. Os jornais publicaram isso. Logo ele conta a experiência que ele teve com o Dr. Lanza. Dr. Lanza é também um tradutor da Bíblia para o inglês. Ele é conhecido também no Brasil, em todo o mundo, como tradutor da Bíblia. É uma tradução do Dr. Lanza. E Dr. Lanza veio ao irmão Branham e nunca sabia daquilo, a respeito daquela foto, desta foto que mostra esta luz, essa coluna de fogo. E o irmão Branham foi acompanhado sempre por esta coluna de fogo. O Dr. Lanza, ele era um professor, um PhD, um erudito, um tradutor, conhecedor do hebraico, do grego, e ele viu que ali havia uma foto do velho, antigo sinal hebraico de Deus, exatamente como o antigo sinal hebraico do Israel de Deus. Ele disse, isso é exatamente o sinal hebraico. Exatamente como aquilo existia nos dias de Jó, antes da Bíblia ser mesmo escrita. Essa coluna de fogo. E ele afirma, isto é Deus em seus 3 atributos, não 3 deuses. Isto, afirma o Dr. Lanza, é Deus em seus 3 atributos. E isso não quer dizer 3 deuses. Um Deus em 3 atributos: Pai, Filho e Espírito Santo. Você está firmado nisso. Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. 3 ofícios nos quais Deus atuava. E aquele grande entendido das Escrituras, estudioso, entendeu que esta luz que acompanhou o irmão Branham é um antigo sinal hebraico de Deus. Mas não 3 deuses, 3 atributos. Quando aquele grande homem, Dr. Lanza, ele fez essa tradução da Bíblia, como muitos pastores conhecem, reverendos, estudiosos, como Scofield, como King James, Padre João Ferreira de Almeida, ele disse, aquilo é o sinal. Ele afirmou com toda a precisão, com toda a propriedade, este é o antigo sinal em hebreu, se referindo a essa coluna de fogo
que acompanhou o ministério do irmão Branham. Deus, um Deus em 3 atributos. Você diz assim, olha, isso só podia ser mais prático. Mas isso é importante para você. O entendimento de todos não compreende, mas as almas compreendem. E se alimentam com este assunto, porquanto isso determina destino eterno. Então o irmão Branham disse, tal como Pai, Filho e Espírito Santo, Dr. Lanza parou a conversa e colocou lá sua xícara de café e diz o irmão Branham, e olhou para mim. E ali estava outro irmão assistindo, chamado Jenny, e também o Léo. E o Dr. Lanza perguntou para o irmão Branham, crê você nisto? O irmão Branham disse, com todo o meu coração. O Dr. Lanza disse em uma reunião, diante de muitas pessoas, irmão Branham, eu vi aquele discernimento. Eu nunca havia visto isto antes na América, na minha terra. Estas pessoas americanas nem mesmo conhecem a Bíblia. A única coisa que elas conhecem são suas denominações. É uma afirmação do Dr. Lanza. Eles nem mesmo sabem onde estão firmados. Eles não sabem de nada, diz o Dr. Lanza. O profeta diz, eu creio em 3 atributos, não em 3 deuses. Agora, o Dr. Lanza entra em cena novamente e diz, aquele, se referindo ao irmão Branham, deve ser um profeta. Ele pensava assim, que o irmão Branham deveria ser um profeta. Porque ele, como estudioso, acompanhou o ministério, analisando pelas raízes, sinais hebraicos. Mas ele afirma logo em seguida, mas quando eu vi, se dirigindo ao profeta, ao irmão Branham, diretamente, mas quando eu vi que você crê que o Pai, Filho e Espírito Santo não eram 3 deuses, eram atributos, então fiquei sabendo que tu és um profeta de Deus. Então, naquela suposição, deveria ser um profeta. Agora, isso tem que ser trazido para você, para mim. Porque quando a pessoa chega a ter a mesma luz que o profeta tem, ela também é profeta. Ela também está enquadrada no seu ministério. Isso quer dizer que ela tem o mesmo Espírito Santo. Isto quer dizer que não foi só Jesus que foi gerado pelo Espírito Santo, mas você também, gerado pelo Espírito Santo. Este é um sinal perfeito. E o Dr. Lanza perguntou para o irmão Branham, você não é um unicista? Ele disse, não senhor, eu não sou unicista. Nós não pregamos unicidade de Deus. Ele disse, eu não sou um unicista. Eu creio que Deus é o Deus Todo-Poderoso e os 3 atributos são simplesmente 3 ofícios nos quais
um único Deus vivia. O Dr. Lanza, com muita firmeza, alegria no seu coração, disse: bendito seja teu coração. Mas só que ele afirmou: algum dia você derramará seu sangue na terra por isso. Profetas sempre morrem por sua causa. O diabo sempre procura derramar o sangue de um profeta. Se ele não derrama por uma forma, ele derrama por outra forma. Quer seja por acidente, quer seja por crime, e todos que pregam esta mensagem de uma maneira sobressalente, que choca o sistema denominacional, estão sujeitos ao mesmo tipo de morte. Porque é o ódio religioso, é o pior que existe. É o ódio de Caim. O diabo não quer definitivamente que você seja revelada, que você seja revelado, porque você terá discernimento profético e estabelecimento apostólico e unção pentecostal. Oh, sim, quando se fala em pentecostal, não é essa balbúrdia que se vê por aí, de comércio e política, é do poder do Pentecostes. Então você não tem absolutamente dúvida alguma, você não tem dificuldade de ver o Pai no Filho. Por isso, se angustia para ser batizado, para ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Ter esta revelação significa ser hebreu espiritual. Ter a revelação dessa coluna de fogo significa ser israelita espiritual. Significa ser hebreu espiritual. Significa povo de El Shaddai, de Adonai, povo desse Shalom. E o único filho que pode exclamar: Abba, Pai. É o que tem essa revelação da paternidade hebraica, porque é filho de Abraão. A revelação estava nos lombos de Abraão, tanto que os levitas deram dízimos quando estavam nos lombos de Abraão. Então não fica somente em torno do Espírito Santo ter gerado a Jesus Cristo. Agora, é o Espírito Santo gerou o seu corpo, a sua igreja, a sua noiva, a sua esposa. Ora, ele sendo a cabeça, o corpo só pode ser gerado pelo mesmo Espírito Santo. É pelo mesmo processo. Isso não depende de sistema humano, de meios humanos. Você agora atina para o que você é. Filha de Deus, filho de Deus, gerado por obra e graça do Espírito Santo. Por isso você clama: Abba, Pai. Ele diz: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. E Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Amém.